Olá galera, tô por cá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Sem Papas na Língua with Charlie. Então, gente, hoje eu vim contar pra vocês o meu processo de adaptação, aqui minha chegada nos Estados Unidos e todo o meu processo de adaptação, tá? E aí vocês vão descobrir, será que realmente eu ainda odeio Arizona? Por que será que eu odiava tanto Arizona, gente? Vocês vão entender tudo nesse vídeo. Então vem comigo que a história hoje vai ser muito interessante. Então, gente, como vocês sabem, eu morava no estado de São Paulo, né, por 2 anos, quase 3. E eu saí de lá, de São Paulo, no dia 24 de junho de 2019 e cheguei aqui no estado do Arizona, nos Estados Unidos, no dia 25 de junho de 2019. Eu cheguei no meio do verão. Para quem não sabe, o estado do Arizona é um dos estados mais quentes aqui dos Estados Unidos. E acreditem em mim, são 50 graus o térmico na sombra. É aquele ar quente que entra assim pelo seu nariz, pela sua boca, sai queimando tudo, resseca seu rosto, resseca a boca, resseca tudo. Gente, era um clima assim horrendo. Aqui no verão o bicho pega e eu posso provar isso pra vocês, tá? O verão daqui a pouco chega aí, tá batendo na porta. Então, gente, cheguei no aeroporto de Phoenix, fui recebido por um ex-casal de amigos, que em um vídeo futuro eu vou falar sobre o quão importante é não ter amizades brasileiras por aqui. Mas fui recebida por um ex-casal de amigos aqui, lá no aeroporto de Phoenix, junto com o meu noivo, na época noivo. E nós saímos de lá do aeroporto, né? Só eu e meu noivo, é claro, o outro casal foi para algum lugar. E nós viemos direto para casa, né? Seguimos de viagem para casa do meu marido, que era uma Tan House. No caminho, nós passamos o In-N-Out Burger e pegamos um hambúrguer. É uma hamburgueria aqui muito famosa, muito deliciosa e que engorda pra caramba. Mas é delicioso o hambúrguer de lá, mais um milkshake. Super recomendo. Então, passamos lá, chegamos na casa do meu noivo. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês bem sério. Quando a gente tá se preparando pra vir pra cá, eu não sei se algumas pessoas vão se identificar, mas aconteceu comigo. Eu criei muita expectativa, eu fiz muitos planos e eu não pensei em coisas pequenas que seriam tão importantes aqui no futuro. E eu tava assim super ansiosa pra abraçar logo tudo e fazer logo tudo de uma vez. Eu achei que ia ser tudo muito fácil. Eu achei que eu tipo ia chegar aqui no dia 25, no dia 26, pá, ia estar tudo pronto num estalar de dedos. Mas gente, quando você pisa os pés aqui nos Estados Unidos, a sua realidade é outra. Então, seguimos viagem para casa do meu noivo. Vocês lembram que a gente conversava todo dia por videochamada e tudo mais, aquela coisa toda, e ele sempre mostrava a casa, e eu falava pra ele, não se preocupa, benzinho, quando eu chegar arrumo tudo à minha maneira, e se você agree, né, se você também concordar, vai ficar tudo certo, tudo bonitinho. Não é que ele não viu, gente? Gente, eu cheguei aqui, essa casa, nessa Townhouse são casas aqui que elas têm 3 andares. Essa casa que o meu noivo tinha alugado muito antes de eu chegar, já tinha mais de anos que ele morava na casa, ela tinha 3 andares. Ela tinha 3 quartos, 3 banheiros, 2 salas, uma cozinha que é estilo americano. Famoso nome estilo americano, cozinha estilo americano. Era uma casa grande, bonita, né? Mas eu vou falar pra vocês porque eu fiquei com raiva dessa casa, porque eu não gostava dela e depois eu gostei dela. Depois eu até vou explicar no final porque hoje eu amo Arizona e antes não. Então, gente, a primeira impressão, quando ele abriu a porta, era só caixas, caixas, muita poeira, muita sujeira, uma desk cheia do escritório dele, cheio de bagunça, cheio de papel, cheio de caixa, uma mesa de passar no meio, com ferro em cima, cheio de caixa também. Era muita caixa para contar a história. Enfim, a casa estava extremamente, completamente suja, bagunçada, desorganizada. A pia não tinha onde você colocar a mão, era só louça suja. A mesa que ficava na segunda sala, subia 2 lanches de escada, chegava na segunda sala. Era só papel, 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 sujeira, sujeira e muita louça para lavar. Naquele mesmo dia, eu descobri que eu tinha poucas horas para receber 2 pessoas na casa também, da família dele, as 2 sobrinhas dele. E imaginem por quê. Como nós somos membros da igreja, né, nós guardamos a lei da castidade, ou seja, nós só temos relações sexuais depois do casamento. Então, o bispo falou que eu poderia morar na mesma casa que o meu noivo, porque eu não queria ir para casa de pessoas desconhecidas, até porque eu estava acabando de chegar no país e eu queria ficar perto dele. Então, o bispo sugeriu o seguinte: chame alguém maior de 18 anos da sua família que possa ficar com vocês na casa e vocês durmam em quartos separados, por favor. É claro que nós seguimos isso à risca, né, gente? E deu tudo certo. Mais tarde eu fiquei sabendo que eu receberia a Sarah e a Katie, que são 2 irmãs, sobrinhas do meu marido, que ficariam com a gente na casa.
E eu descobri também que eu tinha menos de 2 horas para deixar a casa limpa para poder receber essas meninas, porque eu estava angustiada com a sujeira e eu não queria que elas chegassem e encontrassem a casa daquela maneira, até porque elas não tinham o costume de visitar o tio e elas, óbvio, não sabiam que a casa estava naquele grude. Gente, eu levei 47 minutos para lavar toda a louça que estava na pia, para organizar tudo. Depois eu fui pra mesa. A mesa, gente, era de 5 lugares. Não tinha espaço nem pra sentar, porque eu lembro que eu fui sentar pra comer. Eu sentei de ladinho na cadeira pra poder comer meu hambúrguer. Depois eu fui tirar, peguei uma caixa grande, joguei todas as correspondências, tudo que tinha de papel dentro dessa caixa. Fui limpando, fui tentando, fui dando um espaço, fui abrindo, fui vendo o sofá, fui vendo as coisas que eu não conseguia ver. E foi dessa maneira. Consegui limpar a casa, dar um tapa no visual até as meninas chegarem. Nisso, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. O sol tava tinindo lá fora. Foi toda essa frustração. Assim que eu cheguei, já odiei a casa de primeira, porque a casa tava muito suja. Apesar de ter falado pra ele não se preocupar, mas eu fiquei muito incomodada com tudo aquilo. E, gente, a gente vem pra cá com tanto plano, tanta coisa na cabeça e esquece realmente do essencial. Então, partimos para os dias seguintes. Eu tinha que preparar casamento, precisava de alguns documentos, foi muita correria. E para minha surpresa, eu cheguei aqui no dia 25, né, de junho. Então, no dia 26, a gente saiu para correr atrás de documentos. No dia 27, no dia 28, no dia 29, no dia 30, para poder resolver papeladas de casamento, coisas de casamento. Nesse curto período, algumas meninas que eram amigas, né, me ajudaram, né, e algumas coisas para me levar em algumas lojas e tal. E depois elas me deixaram completamente sozinha, abandonada e na mão. Mas eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, não agora, por favor. Então, gente, eu fiquei sozinha para organizar coisas do casamento. Outro fator muito importante aconteceu. No dia 7 de julho, meu digníssimo noivo começaria a estudar em quase período integral, porque ele tinha ganhado uma bolsa para fazer técnico de tomografia computadorizada. Então, ele iria estudar em período praticamente integral. Então, eu não dirigia, eu não tinha habilitação. Então, gente, olha, eu fico muito pau da vida, eu fico muito fula da minha vida quando eu vejo muitas influencers ou blogueiras falando que a vida nos Estados Unidos é fácil. Gente, a realidade de quem vem pra cá, imigrante e pisa em solo americano, cada um tem uma realidade diferente, mas não fica postando, falando pra todo mundo que é fácil aqui, porque não é. Ah, é fácil comprar casa, é fácil comprar carro, é fácil conseguir habilitação. Não, não é. E eu vou explicar por quê. Sem papas na língua, um dos maiores motivos por eu ter odiado a Arizona quando eu cheguei, gente, foi justamente isso. Eu não me preparei de tanto ouvir as pessoas falando que era tudo muito fácil, que era tudo muito tranquilo. Eu não me preparei, tá? Eu poderia ter tirado minha habilitação do Brasil, porque quando você tem habilitação, você chega aqui, você pode, dependendo do estado, por exemplo, aqui no estado do Arizona, você pode ficar com a sua carteira do Brasil no período de 3 a 6 meses, se eu não me engano. E você pode ficar dirigindo com essa carteira até você fazer o testezinho no Detran daqui, que se chama MVD, uma coisa assim. E você faz o testezinho, né? Você passa e eles te dão uma carteira provisória até eles enviarem a sua carteira habilitação mesmo, que parece um cartão de crédito, né? Para você. Então, quando você tem habilitação, é super fácil. Primeiro, porque você pode pegar qualquer carro e sair dirigindo, né? E no meu caso, não tinha. Então, gente, eu praticamente só tinha esses brasileiros no início e o meu noivo para me levar para tudo que precisava. Como ele começou a estudar, eu ficava dependente das meninas, né? Que no início elas me ajudaram bastante, me levando para algumas lojas para ver coisas de casamento, para conhecer alguns lugares e tal, que depois particularmente eu me arrependi amargamente. Mas, como eu estava falando, eu não tinha habilitação, então isso era muito frustrante, era muito ruim, porque no dia que elas podiam ouvir, era bacana, eu saía. E no dia que elas não podiam ouvir, eu passava o dia inteiro em casa, trancada. Por quê? Era verão, gente, era impossível, não tinha como eu fazer caminhada, não tinha como andar na rua. Eu levava a cachorra pra fazer xixi, voltava correndo pra dentro, já tomava banho, porque era um calor dos infernos, mesmo tendo ar-condicionado dentro de casa, mas você saía lá fora, parecia que você tava morrendo, sufocada, sabe? Era uma sensação realmente horrível, frustrante. Eu me sentia assim, inútil, gente, essa é a palavra. Eu me sentia um nada, nada mesmo. Então, como vocês sabem, eu já vinha com um histórico de depressão desde o Brasil. Eu tomava medicação controlada. Inclusive, eu tô tendo uma pequena crise de ansiedade agora, mas tudo normal. Eu tomava remédio controlado lá no Brasil. E quando eu vim pra cá, eu não pude trazer minha medicação, o que ficou pior, porque eu tava num processo de tratamento, eu interrompi meu tratamento a vir pra cá.
Só, gente, que quando a gente chega aqui, eu não chego aqui e eu já consigo um médico. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que preparar para a operação, eu tenho que me casar para poder entrar no plano do meu marido. E isso leva meses para acontecer, tá? Dependendo da data que você casa, para você entrar no plano do seu marido e tudo mais. Então, não é tudo tão fácil que nem as pessoas vêm para cá e pensam, é tudo muito tranquilo. Não é. Foi pauleira, sofri pra caramba mesmo. Tava sem medicação, depressiva, fiquei sozinha, levei um chute na bunda das brasileiras. Fiquei sozinha para resolver tudo no meu casamento. A mãe dele estava fazendo uma mudança, e se mudar em setembro, então ela não tinha como me ajudar no casamento. Eu não tinha apoio de ninguém, era só eu e Deus. Então eu estava aqui sem família, sem amigos, sem habilitação para dirigir e sem ninguém para me ajudar, gente. Não tinha ninguém para me ajudar. E eu estava muito frustrada, doente, perturbada demais, além, tipo, nível master, e foi muito, muito difícil. Eu não gosto quando as pessoas falam que é fácil vir pra cá, não é. Não julguem as pessoas vir pra cá. Cada pessoa que vem pra cá encontra uma realidade diferente. A minha realidade é diferente da sua, é diferente da fulana, da de ciclana. E o que eu acho que mais repercutiu e deixou pior eram as comparações que as pessoas faziam, né, pelo fato de eu conhecer algumas brasileiras aqui, né, que tinham um padrão de vida diferente do meu e que chegaram em condições diferentes da minha. Então, eu acho que isso pesou também pra mim quando eu cheguei aqui, me deixou mais doente ainda. Porque, querendo ou não, as pessoas cobravam, elas cobram da gente, elas cobram que a gente faça vídeo, elas cobram que a gente fale como é que tá indo. Era muita cobrança e pouca ajuda, né? E assim, eu não podia contar com a ajuda da minha família, porque eles estavam no Brasil e eu estava aqui. Então, gente, nesse momento eu passei a odiar o Arizona. Eu odiava tudo no Arizona. As pessoas tinham sido falsas comigo, as pessoas tinham me largado na mão. Meu marido, meu noivo não podia estar comigo porque ele precisava estudar, ele precisava dessa bolsa. Foi uma bolsa que ele não pagou nada por ela, né? E hoje, graças ao pai, ele, tipo, tá num nível bem maior. Hoje ele trabalha na área, já tá em outra empresa, porque ele fez essa escola. E eu jamais poderia ser egoísta e falar para ele, não, não me deixe sozinha, não vai fazer a escola, uma coisa que ele ganhou de graça, né? E hoje tá rendendo muito pra gente, né? Eu jamais poderia fazer isso. Gente, foi muito difícil. Foram lágrimas, foram muitas crises de ansiedades, muitos surtos psicológicos, porque eu estava sem minha medicação. E as pessoas que estavam ao meu redor no início não entendiam que eu estava depressiva, que eu estava doente também. Não entendiam sobre isso e foram os momentos mais difíceis da minha vida. Foi muito, muito difícil mesmo. Chegar aqui e não ter ninguém para você contar. O meu noivo, ele saía para estudar mais ou menos 1 hora da tarde e ele só voltava 10, 11 horas da noite. Então, assim, a gente mal se via. As sobrinhas dele, elas trabalhavam, então eu só via elas também à noite, né? Então, assim, meio que eu fiquei assim, né? Pô, bispo, não sei pra que chamou as meninas, porque elas saíam de manhã e elas só voltavam, tipo, 9 horas da noite. Às vezes elas iam para alguma atividade, para alguma coisa. Como eu não tinha o inglês muito bom naquela época, eu não tinha como me comunicar muito com elas. Elas eram muito tímidas, muito fechadas. A americana é muito fechada. Elas eram tímidas, muito fechadas. Eu não tinha muito espaço para conversar com elas. Eu também não sabia o que eu iria conversar com elas. E eu não tinha como pedir ajuda e elas não ofereciam. Então, eu tava de mãos atadas. Gente, e foi assim, agoniante. Foi a pior experiência da minha vida. Foi minha chegada aqui no Arizona. Eu odiava esse lugar, gente. Então, eu fui muito julgada por muitas brasileiras aqui por isso, porque elas achavam que eu reclamava de tudo, que eu era uma pessoa muito negativa. Mas uma pessoa depressiva, gente, ela é uma pessoa negativa, porque ela tá doente. O psicológico dela tá doente. Então, infelizmente, quando a gente tá tendo crise, a gente só vê o lado negativo das coisas. E as pessoas não conseguiam entender isso em mim. Elas não entendiam que eu estava doente, que eu estava precisando de ajuda. E elas nem precisavam entender, tá? Mas eu acho que pelo menos tratar bem, eu acho que é o mínimo que um ser humano pode fazer pelo outro, né? E eu fiquei sozinha, né? E eu também não tinha apoio do meu noivo só pelas manhãs, quando ele fazia com que ele acordasse cedo, mesmo cansado, né? De chegar à tarde à noite. A gente corria no período da manhã até às 11 no máximo. A gente tinha que correr para correr atrás de móveis, para poder fazer a decoração do casamento, para correr atrás de bolo, porque eu queria um bolo feito por uma brasileira e eu consegui. Entrei no grupo, fui atrás, então assim, essa parte foi tudo eu, sozinha, né? E as brasileiras falaram que ia fazer alguma coisa e acabaram não fazendo, eu tive que repor o que elas não fizeram. Então assim, gente, foi muito difícil, foi angustiante. Faltava 1 mês pro meu casamento, 1 mês e pouco, quando eu fiquei com tudo isso nas minhas costas, sozinha, não tinha pra quem pedir ajuda, não tinha família do meu marido, não tinha meu marido pra me ajudar, só pela manhã, algumas horas vagas.
Então, assim, não julguem as pessoas que chegam aqui, que vêm pra cá. Cada uma chega com uma realidade diferente. Tem meninas que chegam aqui, já o marido não paga aluguel, já tem casa, já tem um carro esperando por ela na porta. Outras chegam, não tem, como no meu caso, não tinha um carro esperando na porta, é porque eu não tinha habilitação e nem tem até hoje. Então, assim, não é um processo fácil, gente. A minha adaptação aqui até hoje foi difícil. A questão da alimentação também, né? Até hoje eu não consigo me adaptar muito às comidas daqui. É muito complicado. Hoje eu posso dizer que eu amo sim o estado do Arizona, mesmo ainda sendo muito privada, né, por eu não dirigir, mas eu amo estar aqui, eu amo estar com meu marido, é claro, e ele me apoiou muito e ele me deu muita força para que a gente continuasse. E sim, gente, houve um momento que eu pensei, vou largar tudo e vou voltar para casa, vou voltar para o Brasil, para minha vida, porque aqui é muito difícil, aqui a vida não é fácil, estou longe da minha família, não tenho amigos, não tenho ninguém. Chegou um ponto de eu chegar mesmo pro meu marido, que eu sei que machucou bastante ele. Foi o ponto que eu cheguei para ele e falei, olha, eu não quero mais casar, eu quero voltar para o Brasil, porque eu não tô aguentando toda essa pressão. E eu chorei muito, ele chorou também, ele me abraçou e pediu, por favor, não me deixa. Eu trouxe você pra cá, pra você casar, pra você ser feliz. Gente, era tão difícil, eu não consigo explicar pra vocês como que era difícil, como que foi difícil a adaptação pra mim aqui, de eu criar forças pra pegar uma bicicleta, pra sair no sol de 50 graus, de me queimar toda, de correr atrás das minhas coisas sozinha. Não foi fácil, assim como não é ainda hoje, mas eu sempre acreditei, senti muita fé em Deus, e foi isso que me sustentou para que eu continuasse aqui. Mas olha, foi uma das piores experiências da minha vida que eu não desejo pra ninguém. Eu não vou dizer pra minha pior inimiga, porque eu não tenho inimigos, graças a Deus. Então, gente, termina esse vídeo. Esse foi um vídeo contando um pouco da minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Hoje eu já estou mais adaptada, mas ainda com algumas dificuldades. Eu ainda tenho dificuldade com a comida, eu ainda não tenho habilitação. Eu estou fazendo aulas e o tempo que meu marido tem, porque ele trabalha também, o tempo que ele tem para me ensinar a dirigir, ele dá umas treinadas, mas ele tem muito medo de me ensinar a dirigir. Eu tenho muito medo dele me ensinar a dirigir, porque ele é bem brabo ensinando. Ele não é bom para ensinar, não, vou falar a verdade, tá? Mas hoje eu amo estar aqui no Arizona. Eu amo estar casada com meu marido, eu sempre amei meu marido, então foi isso que me deixou ficar aqui, tá bom? E eu vou preparar um outro vídeo pra vocês e nos próximos vídeos sempre vai entrar algum assunto como esse, vocês vão saber de mais detalhes, mas por hoje, esse é o vídeo que eu queria compartilhar pra vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima, tô por cá.